Você já ouviu falar sobre o povo que ocupava a cidade de Jerusalém antes dos israelitas? Muitas pessoas desconhecem que, antes de Davi conquistar Jerusalém e transformá-la na capital do reino unificado de Israel, a cidade era governada pelos enigmáticos jebuseus. Os jebuseus foram um dos povos mais antigos relacionados à história de Jerusalém. Moradores da região montanhosa, onde hoje está situada Jerusalém, eles são mencionados em registros bíblicos, históricos e arqueológicos como parte integrante das comunidades cananeias que prosperaram durante o período da Idade do Bronze e o início da Idade do Ferro. Na época, Jerusalém era conhecida como Jebus, sob o domínio jebuseu, destacando-se como uma cidade estrategicamente localizada, protegida por vales naturais e fortalecida pelas habilidades arquitetônicas de seus habitantes. O nome da cidade e referências aos seus governantes em textos antigos, como as Cartas de Amarna, comprovam sua relevância nos contextos político e econômico da época. Na Bíblia, a trajetória dos jebuseus é marcada por momentos de confronto com a expansão israelita, culminando na derrota definitiva desse povo pelas mãos do rei Davi, que transformou Jerusalém em sua capital. Mas o que realmente aconteceu com os jebuseus? Quem eram os primeiros habitantes da cidade que se tornou o centro espiritual mais emblemático da história da humanidade? Será que ainda existem vestígios dos jebuseus nos dias de hoje? É exatamente sobre isso que falaremos neste vídeo. Os jebuseus são mencionados pela primeira vez na Bíblia como parte dos 7 povos que habitavam Canaã, listados junto com os heteus, amorreus, girgazeus, heveus, cananeus e perizeus. Eles são apresentados como um clã cananeu em Gênesis, capítulo 10, versículo 16. Os jebuseus estão associados à descendência de Cam, filho de Noé, por meio de Canaã. Apesar de serem classificados como cananeus em termos geográficos e genealógicos, há indícios de que possuíam uma composição étnica mais diversificada. Textos como Ezequiel, capítulo 16, versículo 3, destacam que Jerusalém tinha raízes miscigenadas, com seus habitantes originais descritos como descendentes de amorreus e heteus. De fato, as particularidades dos jebuseus, incluindo suas práticas culturais e linguísticas, os diferenciavam de outros grupos. Arqueologicamente, os jebuseus podem ser associados mais diretamente aos amorreus, um povo que desempenhou um papel central na formação das cidades-estado de Canaã. Por exemplo, o nome do rei Adoni-Zedeque, mencionado em Josué, capítulo 10, versículo 1, como governante de Jerusalém, é de origem amorita, assim como o nome do rei Melquisedeque, do tempo de Abraão. Aqui é crucial entender que a classificação dos povos que habitavam o Antigo Oriente Próximo é algo complexo. No caso dos jebuseus, sua religião estava inserida no contexto politeísta cananeu, com divindades locais que refletiam a interação cultural com outras cidades-estado da região. Além disso, a liderança dos jebuseus era centrada em reis locais que exerciam autoridade política e militar sobre Jerusalém, como exemplifica Adoni-Zedeque. Esse modelo hierárquico provavelmente refletia uma sociedade bem estruturada, capaz de realizar grandes obras, como o túnel de Siloé, e de manter uma cidade fortemente defendida. A resistência dos jebuseus terminou quando Davi decidiu transformar Jerusalém na capital política e espiritual do Reino Unificado de Israel. Sua localização estratégica, na fronteira entre as tribos de Judá e Benjamim, fez da cidade um ponto ideal para unificar o reino. Por volta de 1000 a.C., Davi lançou um ataque estratégico contra Jerusalém. A conquista, narrada em 2 Samuel, capítulo 5, é um dos episódios mais emblemáticos da Bíblia. Os jebuseus acreditavam que sua fortaleza era impenetrável e zombaram de Davi, dizendo que até cegos e coxos seriam capazes de defender a cidade. Contudo, Davi utilizou um plano astuto para invadir Jerusalém. A narrativa bíblica menciona o uso de um canal subterrâneo, identificado por muitos estudiosos como uma estrutura arqueológica conectada à fonte de Gion, a principal fonte de água da cidade.
Esse túnel foi o meio pelo qual os soldados de Davi surpreenderam as defesas jebuseias e conquistaram a cidade. Após a conquista, Davi estabeleceu Jerusalém como a capital de Israel e iniciou grandes obras de construção e fortificação, consolidando-a como o centro político e religioso do reino unificado. Os jebuseus remanescentes foram gradualmente assimilados à população israelita, com alguns registros mencionando sua integração em trabalhos forçados durante o reinado de Salomão, como descrito em 1 Reis, capítulo 9. Apesar de sua absorção na cultura israelita, os jebuseus deixaram um legado arqueológico significativo. Estruturas como o Túnel de Gion e outras obras na encosta oriental da cidade revelam sua habilidade técnica e organização social. Embora tenham desaparecido como um grupo étnico distinto, sua contribuição à formação inicial de Jerusalém foi fundamental. Agora, escreva nos comentários se você já conhecia a história dos jebuseus na Bíblia e se tem interesse em estudar a palavra de Deus de forma detalhada e acessível. Você pode aprender conosco por meio de cursos online, com videoaulas, apostilas e certificado. Mais informações estão na descrição do vídeo e no comentário fixado.